No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz brilha nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para dar testemunho da luz, para que todos os homens, através dele, pudessem crer. Ele não era aquela luz, mas foi enviado para dar testemunho da luz. Aquele era a verdadeira luz, que ilumina a todo homem que vem ao mundo. Ele estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Ele veio para os seus, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, ele deu o poder de se tornarem os filhos de Deus, aqueles que creem em seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E a palavra se fez carne, e habitou entre nós, e nós contemplamos sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. João deu testemunho dele e clamou dizendo: Este é aquele de quem eu falei. O que vem após de mim existia antes de mim, porque ele era antes de mim. E de sua plenitude todos nós recebemos, e graça sobre graça, porque a lei foi dada por meio de Moisés, mas graça e verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Nenhum homem viu a Deus em qualquer tempo. O Filho unigênito que está no seio do Pai, ele o declarou. E este é o testemunho de João. Quando os judeus enviaram sacerdotes e levitas de Jerusalém para lhe perguntarem: Quem és tu? E ele confessou e não negou, mas confessou: Eu não sou o Cristo. E eles lhe perguntaram: Então quem és? És tu Elias? E ele disse: Eu não sou. És tu o profeta? E ele respondeu: Não. Então eles disseram-lhe: Quem és tu? Para que possamos dar uma resposta àqueles que nos enviaram. O que tu dizes de ti mesmo? Ele disse: Eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. E os que foram enviados eram dos fariseus. E eles perguntaram-lhe, dizendo: Por que então tu batizas, se não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? João lhe respondeu, dizendo: Eu batizo com água, mas está um entre vós a quem vós não conheceis. Este é aquele que vem após mim, que é antes de mim, cujos calçados eu não sou digno de desatar as correias. Essas coisas aconteceram em Betábara, além do Jordão, onde João batizava. No dia seguinte, quando vê Jesus vindo até ele, e diz: Eis o Cordeiro de Deus, que carrega o pecado do mundo. Este é aquele de quem eu disse: Depois de mim vem um homem que é superior a mim, porque ele era antes de mim, e eu não o conhecia. Mas, para que ele fosse revelado a Israel, por isso vim batizando com água. João testemunhou dizendo: Eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba, e permaneceu sobre ele. E eu não o conhecia, mas aquele que me enviou para batizar com água, este disse para mim: Aquele sobre quem vires descer o Espírito, e sobre ele permanecer, esse é o que batiza com o Espírito Santo. E eu vi, e testemunho de que este é o Filho de Deus. No dia seguinte, João estava novamente ali, com 2 de seus discípulos, e olhando para Jesus, enquanto ele caminhava, disse: Eis o Cordeiro de Deus. E os 2 discípulos ouviram falar, e eles seguiram a Jesus. Então Jesus virou-se e, vendo que o seguiam, disse-lhes: O que buscais? E eles disseram: Rabi, que traduzido significa mestre, onde tu moras?
ele disse: vinde e vereis. Eles foram e viram onde morava, e permaneceram com ele aquele dia, porque era cerca da hora 10ª. Um dos dois, que ouviram falar a João e o seguiram, era André, irmão de Simão Pedro. Ele encontra primeiro o seu próprio irmão Simão e disse-lhe: nós encontramos o Messias, que é o Cristo. E ele o trouxe a Jesus, e olhando Jesus para ele disse: tu és Simão, filho de Jonás. Tu serás chamado Cefas, que traduzido significa uma pedra. No dia seguinte, Jesus queria partir para a Galileia, e encontra a Felipe e lhe diz: sigue-me. Ora, Felipe era de Betsaida, cidade de André e Pedro. Felipe encontra a Natanael e lhe diz: nós encontramos aquele de quem escreveram Moisés na lei e os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. E Natanael lhe disse: pode haver coisa boa vindo de Nazaré? Felipe respondeu: vem e vê. Jesus, vendo Natanael aproximar-se dele, disse a seu respeito: és um verdadeiro israelita, em que não há engano. Natanael lhe disse: de onde tu me conheces? Jesus respondeu: antes de que Felipe te chamasse, quando tu estavas debaixo da figueira, eu te vi. Natanael respondeu dizendo: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus respondeu dizendo: porque eu te disse que te vi debaixo da figueira, tu crês? Coisas maiores do que estas verás. E ele lhe disse: na verdade eu vos digo, de agora em diante vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo em direção ao Filho do Homem. E no dia terceiro houve um casamento em Caná de Galileia, e a mãe de Jesus estava lá. E também foram convidados Jesus e seus discípulos para o casamento. E tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm vinho. E Jesus lhe disse: mulher, o que eu tenho contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos serviçais: tudo quanto ele vos dizer, fazei-o. E estavam ali postas 6 talhas de pedra, do tipo usado pelos judeus para as purificações, e em cada uma cabiam 2 ou 3 metretas. Jesus lhes disse: enchei de água as talhas, e eles as encheram até a borda. E ele lhe disse: tirai agora e levai ao mestre-sala. E eles o levaram. Quando o mestre-sala provou a água, tornada em vinho, não sabendo de onde viera, mas os serviciais que haviam tirado a água o sabiam, o mestre-sala chamou o noivo e lhe disse: todo homem, no princípio, apresenta bom vinho, e quando os homens já têm bebido bem, então o que é pior, mas tu guardaste o bom vinho até agora. Esse começo de milagres fez Jesus em Caná de Galileia, e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Depois disso, ele desceu para Cafarnaum, ele e sua mãe e seus irmãos e seus discípulos. E eles não ficaram ali por muitos dias. E estando próxima a Páscoa dos judeus, Jesus subiu para Jerusalém. E encontrou no templo aqueles que vendem bois, ovelhas e pombas e os cambistas assentados. E tendo feito ele um chicote de pequenas cordas, expulsou todos do templo, e as ovelhas e os bois, e derramou o dinheiro dos cambistas e derrubou as mesas. E disse
aos que vendiam as pombas: tirai daqui estas coisas, não façais da casa de meu pai casa de comércio. E lembraram-se os seus discípulos de que estava escrito: o zelo da tua casa me devorará. Então responderam os judeus, dizendo-lhe: qual sinal tu nos mostras, vendo que tu fazes estas coisas? Jesus lhe respondeu, dizendo: destrua este templo, e em 3 dias eu o levantarei. Então disseram os judeus: em 46 anos foi edificado este templo, e tu, em 3 dias, o levantarás? Mas ele falava do templo do seu corpo. Quando, pois, ele foi ressuscitado dentre os mortos, lembraram-se os seus discípulos de que ele dissera isto, e creram na Escritura e na palavra que Jesus disse. Ora, estando ele em Jerusalém, durante a festa da Páscoa, muitos creram no seu nome ao ver os milagres que ele fazia. Mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque conhecia a todos os homens, e não necessitava de que alguém desse testemunho de homem, porque ele conhecia o que havia no homem. João capítulo 3. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um governante dos judeus. Este veio de noite a Jesus e lhe disse: Rabi, nós sabemos que és mestre vindo de Deus, porque nenhum homem pode fazer estes milagres que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Respondeu-lhe Jesus, dizendo: na verdade eu te digo, se um homem não nascer de novo, ele não pode ver o reino de Deus. Nicodemos disse a ele: como pode um homem nascer sendo ele velho? Pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade eu te digo, se um homem não nascer da água e do Espírito, ele não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te haver dito: necessário vos é nascer de novo. O vento sopra onde quer, e tu ouves o seu som, mas não sabes de onde vem e para onde vai. Assim é tudo o que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e lhe disse: como pode ser estas coisas? Jesus respondeu e disse-lhe: tu és mestre em Israel e não entendes estas coisas? Na verdade eu te digo, que nós falamos o que sabemos e testemunhamos o que temos visto, e não aceitais o nosso testemunho. Se eu vos falei de coisas terrenas, e vós não credes, como crereis se eu vos falar das coisas celestiais? E nenhum homem subiu ao céu, senão aquele que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou tanto ao mundo que ele deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo possa ser salvo através dele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não creu no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque os seus atos eram maus. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz, e não vem para a luz, para que os seus atos não sejam reprovados. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que os seus atos possam ser manifestos, pois eles são forjados em Deus.
Após estas coisas, Jesus foi com os seus discípulos para a terra da Judeia, e estava ali com eles e batizava. E João batizava também em Enom, junto a Salim, porque havia ali muitas águas, e eles viam e eram batizados, porque ainda João não tinha sido lançado na prisão. Então levantou-se uma questão entre alguns dos discípulos de João e os judeus acerca da purificação, e foram ter com João e disseram-lhe: Rabi, por aquele que estava contigo ontem, além do Jordão, do qual tens dado testemunho, eis que está batizando, e todos os homens vão até ele. João respondeu e disse: O homem não pode receber coisa alguma se não lhe for dada do céu. Vós mesmos me sois testemunhas de que eu disse: Eu não sou o Cristo, mas sou enviado adiante dele. Aquele que tem a noiva é o noivo. Mas o amigo do noivo que está presente e ouve, alegra-se muito com a voz do noivo. Esta minha alegria está cumprida. Ele deve crescer, mas eu devo diminuir. Aquele que vem de cima é sobre todos. Aquele que está na terra é da terra, e fala da terra. Aquele que vem do céu é sobre todos. E o que ele tem visto e ouvido, isto ele testifica. E nenhum homem aceita o seu testemunho. Aquele que tem recebido o seu testemunho estabeleceu o seu selo, que Deus é verdadeiro. Pois aquele que Deus enviou para as palavras de Deus, porque Deus não lhe dá o Espírito por medida. O Pai ama o Filho e tem dado todas as coisas em suas mãos. Aquele que crê no Filho e tem a vida eterna, aquele que crê no Filho tem a vida eterna, e aquele que não crê no Filho não verá vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele.